Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro milenar que muita gente tem em casa, pode conter a explicação exata sobre a origem do mundo, a raiz de todo o mal, o sentido real da sua vida e até o que vai acontecer no seu futuro? Muita gente tenta ler, mas para logo em Gênesis. Outros conhecem histórias soltas, Davi e o gigante, Moisés abrindo o mar, as visões do Apocalipse, mas nunca entenderam como tudo isso se conecta. Se esse é o seu caso, segura essa. A Bíblia não é uma coleção de contos isolados. Ela é uma única narrativa, com um começo, meio e fim. Uma história real de guerras, traições, milagres e promessas, onde no centro de tudo existe um plano. O plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira. Vamos viajar de Gênesis ao Apocalipse, em ordem cronológica, de forma clara e profunda. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. Assista até o fim, porque essa história é, na verdade, sobre você. E eu te garanto, depois de hoje você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua própria vida, do mesmo jeito. No princípio só havia Deus. Não existia o tempo, não havia dor, não existia escuridão. Apenas um Deus eterno, perfeito e transbordante de amor. E então, o silêncio da eternidade foi rompido por uma voz. Haja luz. E a luz brilhou. Com sua palavra, ele moldou as galáxias, os oceanos, as estrelas e a vida. Mas o ápice de tudo foi o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com um propósito: ter intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus no frescor do dia. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor só é verdadeiro se houver escolha. Deus deu a eles uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente mentiu, dizendo que eles poderiam ser como Deus, sem precisar de Deus. Eles escolheram a desobediência. Naquele momento, o pecado entrou no mundo, a relação foi quebrada e a humanidade foi expulsa do jardim. Mas Deus não desistiu. No meio da tragédia, ele fez uma promessa. Da descendência da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A partir dali, toda a história da humanidade passa a ser uma busca por esse Redentor. O tempo passou e a humanidade cresceu, mas o pecado também se multiplicou. A violência dominou a terra a tal ponto que o coração humano se perdeu completamente. Foi quando Deus decidiu agir através de um juízo. Mas havia um homem, Noé, que ainda andava com Deus. Ele construiu uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos ele pregou e avisou, mas ninguém acreditou, exceto sua família. O dilúvio veio, mas a arca flutuou, guardando a semente de um novo começo. Quando as águas baixaram, o arco-íris no céu selou uma aliança. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. Só que o homem voltou a se orgulhar. Na Torre de Babel, tentaram chegar ao céu por conta própria. Deus confundiu as línguas e espalhou os povos. Mas em meio à confusão, Deus escolheu um homem, Abraão. Ele disse: "Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Da descendência de Abraão viria Isaque, depois Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e seus 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. A promessa estava avançando. Um desses filhos, José, foi vendido como escravo pelos irmãos e levado ao Egito. O que parecia o fim era, na verdade, providência. José tornou-se governador e salvou sua família da fome. Mas os séculos passaram e o povo de Israel, agora numeroso, tornou-se escravo dos egípcios. Foram 400 anos de clamor. Deus respondeu levantando Moisés. Com pragas terríveis, Deus dobrou o faraó. Na última noite, o sangue de um cordeiro nas portas salvou os primogênitos. Era a primeira Páscoa. O Mar Vermelho se abriu, o povo passou a seco e Deus entregou os 10 mandamentos no Monte Sinai. Ali, Deus mostrou sua santidade. Mas também ficou claro que o ser humano não conseguia cumprir a lei sozinho. O tabernáculo e os sacrifícios de animais eram apenas símbolos, sombras de um sacrifício perfeito que um dia viria para limpar os corações de vez.
Depois de 40 anos no deserto, Josué liderou a conquista da terra prometida. Veio o tempo dos juízes, como Sansão e Gideão. Mas o povo queria um rei, primeiro Saul, depois Davi. Davi era um pastor com um coração segundo o de Deus, e a ele foi prometido que um de seus descendentes reinaria para sempre. Salomão, seu filho, construiu o templo, mas após sua morte, o reino se dividiu e o povo mergulhou na idolatria. Deus levantou os profetas, homens como Isaías, Jeremias e Daniel. Eles clamavam pelo arrependimento, avisavam sobre o juízo e apontavam para o futuro. Isaías falou de um servo sofredor que levaria sobre si nossas dores. Jeremias prometeu uma nova aliança. Daniel viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O juízo veio, Jerusalém foi destruída e o povo levado para a Babilônia. 70 anos depois, eles voltaram, reconstruíram o templo, mas o céu silenciou. Por 400 anos, não se ouviu a voz de um profeta, até que o silêncio foi rompido pelo choro de um bebê. Em Belém, nasceu Jesus. A palavra se fez carne. Deus entrou na criação. Jesus não nasceu em um palácio, mas em uma manjedoura. Ele cresceu, ensinou com autoridade, curou cegos, ressuscitou mortos e perdoou pecados. Ele dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Mas ele sabia que sua missão principal não era apenas ensinar, mas morrer. No centro da história está a cruz. Jesus foi traído, humilhado, coroado de espinhos e pregado no madeiro. Naquele momento, não era apenas um homem morrendo. Era Deus carregando todo o peso do seu pecado, da minha mentira, da nossa vergonha. Quando ele gritou: "Está consumado", o véu do templo se rasgou. O acesso a Deus estava aberto, mas a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus seguidores e provou que a morte foi vencida. Ele subiu aos céus e deixou uma ordem: "Ide e pregai o evangelho a toda criatura." Pouco depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Homens comuns tornaram-se corajosos. A igreja nasceu, não como paredes, mas como pessoas transformadas. A perseguição veio, mas o evangelho se espalhou como fogo. Paulo, o antigo perseguidor, tornou-se o maior missionário, levando a mensagem da cruz até o coração do Império Romano. E chegamos ao último capítulo, o Apocalipse. João, exilado numa ilha, recebe uma visão do futuro. Ele vê Jesus não mais como um bebê ou um servo sofredor, mas como o Rei dos Reis, com olhos de fogo e voz de trovão. O livro mostra que haverá um juízo final, que o mal será totalmente destruído e que Satanás será derrotado para sempre. A Bíblia termina com a visão de um novo céu e uma nova terra. A Nova Jerusalém desce do céu. Não haverá mais dor, nem choro, nem morte. O propósito original do Gênesis é restaurado. O homem voltará a viver face a face com Deus por toda a eternidade. Essa é a história que explica tudo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é uma carta de amor escrita com o sangue de Jesus. Ela não é sobre regras religiosas, é sobre um pai que faz de tudo para trazer seus filhos de volta para casa. E hoje, essa história pode se tornar a sua história. Jesus morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida dele. Se esse resumo te ajudou a enxergar a Bíblia com outros olhos, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais pessoas. Clica em um desses vídeos que estão aparecendo na tela agora e continue essa jornada. Entender a Bíblia é entender a vida. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.